Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Este debate está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, a jornalista Cristina Grilo, da Folha de São Paulo, e o jornalista Tony Vendramini, da Rede TV, farão perguntas aos candidatos. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Cristina Grilo, da Folha, pode fazer a sua pergunta, escolher o candidato e perguntar. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o candidato Eduardo Paes. Candidato, em 2006, quando o senhor se candidatou ao governo do Estado, o senhor criticava muito o PT e o presidente Lula, a quem o senhor chegou a chamar de psicótico e chefe de quadrilha, por causa do mensalão, e era adversário do atual governador Sérgio Cabral. Segundo o senhor, ele reunia o que havia de pior na política do Rio, como mensaleiros, sanguessugas e garotinho. Hoje, ambos são seus aliados. Mudaram eles ou mudou o senhor? Prefeito, só tem 1 minuto e meio para responder. Olha, o que eu posso dizer é que a gente veio construindo ao longo desses últimos quase 4 anos, né, o que a gente buscou foi fazer com que a prefeitura deixasse de ser uma trincheira de luta política, um espaço de luta política que nada tinha que ver com os interesses dos cariocas. A gente se acostumou a ver aqui no Rio o prefeito xingando o governador, o prefeito xingando o presidente, todo mundo xingando todo mundo, e a nossa cidade foi perdendo muito. O que eu busquei construir com o governador Sérgio Cabral, o governador que liderou o processo de pacificação nessa cidade, que eu busquei construir com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, foi uma parceria que permitisse essa cidade voltar a olhar para o futuro. Ali a parceria permitiu conquistar as Olimpíadas, a parceria permitiu que a gente tivesse hoje a maior taxa de investimento do país todo, a parceria permitiu que o processo de pacificação avançasse, as forças federais foram fundamentais aqui, a parceria permitiu que o Rio hoje tenha a menor taxa de desemprego do país, a parceria permitiu que essa cidade avançasse com muitos problemas. Eu admito aqui permanentemente que tem muita coisa para fazer. Imagina se a gente resolveu tudo, ou vai resolver tudo. Eu acho que é um avanço. Acho que o carioca sabe que a cidade está melhor. E foi isso que eu estabeleci com o presidente Lula, com o governador Sérgio Cabral. Uma parceria para governar o Rio, para melhorar a vida dos cariocas, daqueles que vivem aqui. E essa cidade voltou a ter esperança, voltou a olhar para frente e hoje é um espaço muito melhor do que era no passado. Obrigado, candidato. Agora a Cristina tem 30 segundos para a réplica dela. Mas, prefeito, abraçar hoje o que o adversário de ontem não transmite para a população a imagem de que a política é um vale-tudo e que todos são iguais? Prefeito, só tem 1 minuto. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, quando me elegeram, eu era deputado federal em 2006. Quando as pessoas me elegeram prefeito, eu acho que elas queriam isso de mim. Aliás, eu me comprometi com isso na campanha. Em 2008, passei pelo teste das urnas, ganhei as eleições, e disse para a população, eu vou ser parceiro do presidente Lula, tive o apoio dele para ganhar as eleições, eu vou trabalhar junto com o governador Sérgio Cabral, de quem eu já tinha sido, inclusive, secretário. Eu acho que a população deseja isso. Acho que o Rio cansou de encrenqueiro, as pessoas que ficam o tempo todo brigando, pensando pouco nos interesses da cidade. Eu estou aqui para ser prefeito do Rio, para governar para a cidade, para somar esforços, juntar forças para a gente poder continuar fazendo o Rio de Janeiro avançar. Então, eu tenho muita parceria, muita alegria com essa parceria, o que a gente está produzindo, com os resultados concretos dessa parceria, que eu acho que a população sente. Então, de mim, vão ter a mesma coisa que tiveram nesses 4 anos, parceria com o presidente, agora a presidenta Dilma, e com o governador Sérgio Cabral. Obrigado, candidato. Agora o Tony faz a pergunta. Boa noite, candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Marcelo Freixo. O senhor se notabilizou pelo combate às milícias. Um candidato a vereador do seu partido, Berg Nordestino, é citado no relatório final da CPI das milícias por vender terrenos irregulares na zona oeste do Rio de Janeiro e pertencer à quadrilha do ex-vereador Deco. Agora à noite, o pessoal anunciou que a candidatura do Berg Nordestino foi retirada. De qualquer maneira, candidato, houve uma falha na filtragem dos candidatos a vereador pelo seu partido? Candidato Freixo, só tem 1 minuto e meio para responder. Tony, obrigado pela pergunta. É ótimo que a gente possa esclarecer isso hoje, porque é muito grave o que aconteceu, Eu presidi uma das CPIs mais difíceis e mais importantes da história do Rio de Janeiro, que levou à prisão uma quadrilha, uma máfia seríssima, uma máfia que matou uma juíza, Máfia que ameaçou a minha vida e que tirou a vida de muita gente no Rio de Janeiro. Sobre esse candidato, não havia nada na ficha criminal dele, nada.
Então, não havia como ser descoberto que ele era essa pessoa, até porque no relatório da CPI, ele é citado, ele não é indiciado. Então, só aparece o primeiro nome. Não havia como identificar ou ligar uma pessoa a outra nesse sentido. Pode haver falha de qualquer partido na hora da filiação, mas nesse caso não houve. Não havia como essa identificação ser feita nesse momento. Nós começamos a desconfiar de algumas situações referentes a eles. Tem 2 semanas, pedimos uma investigação para também não cometer injustiça contra ninguém na Secretaria de Segurança e hoje nós confirmamos que, enfim, tudo indica, vai ter direito de defesa, etc., como tem que ser, mas confirmamos que provavelmente é essa pessoa, ligada ao miliciano que mais ameaçou a minha vida. Aliás, o único deles que me ameaçou diretamente, que é o ex-vereador Deco, né, que era da base aliada, inclusive, da atual prefeitura. E esse vereador já foi expulso do partido hoje. O diretório se reuniu hoje, ele já foi expulso do partido, estamos encaminhando todo esse relatório ao TRE para que a sua candidatura também seja suspensa. Tudo indica que era um infiltrado, tudo indica que era uma tentativa da milícia de colocar alguém, porque não faz o menor sentido vir para o pessoal alguém ligado principalmente a esse ex-vereador. Obrigado, deputado Freixo. Tony, você tem 30 segundos para a sua réplica. Ainda falando sobre milícias, o senhor recentemente, na sabatina da Folha de São Paulo, declarou que a gestão do prefeito Eduardo Paes incentivou o crescimento das milícias e, de alguma forma, teve benefícios eleitorais por isso. O senhor mantém essa declaração? O senhor tem provas disso? De que maneira o senhor pode dar mais base a esse tipo de declaração? Candidato Freixo, 1 minuto para o senhor. Tenho, e essa é a minha próxima pergunta, já que eu sou o primeiro a perguntar e vou escolher o Eduardo, já antecipando que ele possa se preparar para a resposta, né? Será esse o assunto? Esse é um bom debate, porque as milícias não cresceram sozinhas. As milícias cresceram porque elas interessaram eleitoralmente a muita gente. Então, tem muita gente que tem centros, todo miliciano é dono de centro social, e muitas vezes esses centros sociais têm parcerias com a prefeitura. Os milicianos representam uma máfia poderosa e é o único crime organizado no Rio que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. É o crime com projeto de poder. E eles ajudaram a eleger muita gente. Os currais eleitorais são muito fortes, por isso que a gente chama de máfia e não só de grupo criminoso. E tem diversas relações com a base governista dentro da Câmara. É só ver de quem eles eram base, para quem que eles trabalhavam. E mais do que isso, principalmente no que diz respeito ao transporte alternativo, aí sim, a relação é profunda, porque é o principal braço econômico da milícia e isso financiou o crime organizado no Rio. Obrigado, candidato. Agora a Cristina volta a fazer uma pergunta. Pode escolher e perguntar, Cristina, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para o candidato Rodrigo Maia. O senhor faz várias críticas à administração atual, mas a marca da última gestão de seu pai, o ex-prefeito César Maia, é a Cidade da Música, um projeto que começou em 2002 com um custo de 80 milhões e que hoje já está com gastos perto de 600 milhões e ainda não está funcionando. O senhor acha que a Cidade da Música é um exemplo de boa gestão pública? Obrigado, Cristina. Deputado Rodrigo Maia, você tem 1 minuto e meio para responder. Olha, Cristina, essa é uma ótima pergunta. Esse é o melhor equipamento de cultura que vai ter não apenas no Rio de Janeiro, não apenas no Brasil, mas em toda a América. Infelizmente, por picuinha política, começou, né, na segunda gestão do prefeito César Maia, então aí 8 anos, 4 anos de César Maia no último governo e mais 4 parados. O prefeito César Maia deixou com mais de 90% pronto, com 85 milhões em caixa. Infelizmente, por picuinha, para tentar gerar desgaste. Agora, quem conhecer a Cidade da Música vai conhecer o melhor equipamento de cultura. Um equipamento com 3 grandes salas, com escola de música, que é fundamental, e para que a gente volte a ser o centro da música no Rio de Janeiro. O que nós queremos, o que nós exigimos, que eu acho que é fundamental para todos os cariocas, infelizmente, esse debate não foi feito, é cobrar a abertura da Cidade da Música. A Cidade da Música, ela tem muito a agregar para o Rio de Janeiro, para a cultura carioca, aliás, muito numa região que precisa de expansão da cultura. A cultura do Rio é muito concentrada onde? No centro e na Zona Sul. O Teatro Municipal, por exemplo, já cancelou no segundo semestre as suas principais apresentações. Então, o Rio de Janeiro precisa da Cidade da Música, né? A cultura precisa, é um absurdo que não se tenha um debate sério de cultura e que fique sempre se discutindo o valor da obra. A obra, claro que não custou 80 milhões, 80 milhões foi a primeira parte, a parte das fundações. Eu tenho certeza que um equipamento de quase 600 milhões, comparado com a reforma do Maracanã de 1,5 bilhão, com a reforma do Mineirão, mais 1 bilhão e alguma coisa, vocês podem ter certeza que esse será um grande equipamento para a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. A Cristina agora tem a réplica. Candidato, muito se fala que a manutenção da Cidade da Música é muito cara. Eu imagino que o senhor eleito vá colocá-la em funcionamento.
De onde virão os recursos para essa manutenção? Candidato, só tem 1 minuto para a sua réplica. É claro que cultura, certamente atrelada à educação, é uma prioridade da Prefeitura do Rio. Será na minha prefeitura, infelizmente não é agora. Agora são os grandes espetáculos, inclusive patrocinando eventos dentro do Engenhão, com Paul McCartney e com ingressos a R$700. O que nós queremos é que a Cidade da Música seja aberta e que o carioca tenha direito a conhecê-la. Um grande equipamento, né? Como eu disse, o melhor equipamento de cultura das Américas. O Rio de Janeiro merece esse equipamento. Como é que nós vamos financiar? A Arena, né, que foi construída pelo ex-prefeito César Maia para o Pan-Americano, está lá. Tem lá HSBC Arena. O setor privado vai ter interesse de financiar, né, a cultura do Rio de Janeiro, vai ter interesse de financiar a Cidade da Música. Eu tenho certeza que é um equipamento que, com a sua importância, com a sua complexidade, com o seu tamanho, ele vai trazer muito para a cultura do Rio, que infelizmente hoje, né, não tem nada, muito pouco. Né? No que tem de escola de música, o que tem de formação de plateia para o Rio de Janeiro, nada. A Cidade da Música, vocês podem ter certeza, quando vocês tiverem o direito de conhecê-la, vocês vão se orgulhar. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora é a vez do Tony fazer uma pergunta. Pode escolher e perguntar, Tony. Eu vou perguntar para o candidato Otávio Leite, aproveitando essa questão da Cidade da Música e os altos custos da construção e a manutenção da Cidade da Música, porque o senhor foi vice-prefeito justamente da gestão mais criticada do César Maia. Essa conta também não é um pouco sua, candidato? Candidato Otávio Leite, só tem 1 minuto e meio para responder. Em hipótese nenhuma, essa conta é minha. Ao vice-prefeito, qualquer um deles, quando chega e assume, é dada uma caneta. A minha veio completamente sem tinta. Eu não tive participação efetiva em comando do governo. Sugeri ao prefeito algo que ele acolheu, que foi criar a primeira secretaria especificamente destinada à causa das pessoas com deficiência. E isso foi a primeira do Brasil. O ex-prefeito César Maia acolheu, no entanto, não colocou os recursos. Lamentavelmente, não conseguimos avançar como deveria. Como, inclusive, essa secretaria PECIT também não teve recurso suficiente e agora, nesse ponto, é um atraso terrível a política para as pessoas com deficiência na cidade do Rio de Janeiro, que as graves são quase 9% da população, 20 e poucos por cento chegando aos idosos, por assim dizer. Então, eu não tive uma participação de comando em nenhuma hipótese. Foi uma aliança política, tanto é que no meio do mandato, o meu partido entendeu que o melhor percurso seria eu disputar para deputado federal e me eleger deputado federal. Então, não tenho qualquer tipo de dificuldade em afirmar isso. Aliás, dizem que é nas dificuldades que você aprende muito. Eu aprendi muito, amadureci, tive 1000 problemas, mas propus várias questões, ampliei minhas informações sobre a cidade, fui vereador 3 vezes, fui deputado estadual, mergulhei muito mais nos problemas do Rio, me considero maduro, seguro, para enfrentar o desafio de ser prefeito da cidade. Obrigado, candidato. Tony, sua réplica. E como o senhor pretende usar, então, a Cidade da Música? Qual é o planejamento para a Cidade da Música? Candidato, 1 minuto. Por favor, 1 minuto. O custeio anual da Cidade da Música está na ordem de 35 milhões. Eu vou organizar uma licitação internacional. E aí quem ganhar vai explorar, vai ter a programação e entrar no circuito internacional, que é o papel que ela está concebida e que deve ser executado. E com a poupança desses recursos, com 35 milhões, eu vou aplicar na construção de um centro popular de cultura na zona oeste da cidade. Proposta de cultura não é exclusivamente fazer shows. Shows são importantes às vezes, mas muito mais importante é dar oportunidade a todos do Rio de Janeiro que tenham algum talento, desenvolver sua vocação. Para isso é necessário que a Prefeitura amplie as suas bases de oferta de acesso aos bens musicais, aos bens das artes, aos bens do teatro, enfim, do cinema, do vídeo e por aí vai. Portanto, a minha proposta será uma licitação e com o dinheiro vamos fazer muito pela cultura popular dessa cidade. Obrigado, candidato. Cristina volta a perguntar agora. Por favor, Cristina. Eu queria agora fazer uma pergunta para a candidata Aspásia Camargo. No seu programa de governo, candidata, a senhora afirma que está em linha de continuidade com 3 campanhas anteriores do seu partido. A do deputado federal Alfredo Serquis, a prefeito em 2000, a do ex-deputado Fernando Gabeira, também a prefeito em 2008, e a Marina Silva, a presidência em 2010. Dos 3, apenas o Serquis participa ativamente da sua campanha. A senhora não tem o apoio dos outros 2? Deputada, a senhora tem 1 minuto e meio. O apoio que eu tenho é explícito do Gabeira. O Gabeira esteve na convenção, que me consagrou candidata do Partido Verde, ele foi meu conselheiro, ele me incentivou
e apoiou para que eu fosse candidata. Gabeira é jornalista e, portanto, ele não pode fazer a militância que poderia talvez ter feito há um ano atrás. E eu nem peço isso nele, mas ele está comigo, eu tenho permanente atenção dele e me sinto muito feliz por isso e estou satisfeita com isso. Marina Silva é um problema diferente, porque ela saiu do Partido Verde e essa saída foi traumática. Eu fui uma grande defensora da Marina, fiquei com ela até os últimos minutos, tentando tudo para que ela não saísse do partido. Nós temos uma relação de amizade, de confiança muito grande, tenho contatos frequentes com ela, e inclusive recentes, e não vou pedir a ela nada que a constranja. Ela tem, evidentemente, as suas estratégias políticas e eu, na medida em que puder, estarei disposta a acompanhá-la e, inclusive, lutar para que ela volte ao Partido Verde. Agora a Cristina tem uma réplica, por favor. Mas a ex-candidata, né, Marina Silva, ela chegou a gravar para propaganda eleitoral de alguns candidatos a vereador do Rio, inclusive, acho que 2 do PV. Ela não quis gravar para a senhora? O que aconteceu? Candidato, 1 minuto. O problema é que eu, sendo a candidata majoritária, eu sou a representante do Partido Verde, eu represento o Partido Verde integralmente no Rio de Janeiro e ela se sente constrangida de estar junto com as pessoas que ela considera que foram, digamos, os seus adversários. Eu respeito a posição dela, acho que ela está pensando em outros voos, talvez em outros partidos ou não. Isso é uma decisão dela, que eu respeito muito, mas eu acho que o importante, o fundamental, é que a sustentabilidade que ela defende, e que é uma causa que eu defendo há nada mais, nada menos do que 20 anos, tive na Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente a incumbência de organizar a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, fiz pessoalmente a Agenda 21, dei a redação final do documento, tudo isso me dá condições de tranquilidade, de segurança para defender a sustentabilidade que a Marina defendeu no Plano Nacional no Rio de Janeiro. E é isso que eu estou fazendo para inocular nesta cidade a sustentabilidade. Obrigado, candidata. Chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV Folha volta daqui a pouco.